15, versículos 3 e 4. Apocalipse 15, versículos 3 e 4. Bom, o último livro é fácil de encontrar, né? E eles cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Senhor, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Vamos orar ao Senhor para que Ele continue a despertar em nós, colocar em nós o desejo, o empenho, realmente a vontade de prosseguir nesse propósito, que é o de levar o nome do Senhor Jesus às nações. E mais especificamente nesse tempo que nós estamos abordando a campanha de missões. E é bom lembrar, temos um alvo aí, precisa ser falado desse alvo. Agora mesmo estávamos conversando ali, não está sendo dito o alvo. Como é que o povo vai lembrar? Eu sei que você está contribuindo, mas tem gente que precisa ser cutucado, né? É 7 mil, né? Então 7 mil reais é o nosso alvo, é pouco esse alvo. Esse alvo aí é para fazer uma viagem lá, levar alguns missionários e voltar. O gasto é grande, mas é para manter os missionários no campo. Esse valor é levantado para que a obra prossiga lá em outros continentes, em outros países, em outras nações. Então não esqueça isso. Espero que você esteja olhando para esse cartaz, como é que chama isso mesmo? É o banner, tá vendo? Esses nomes assim, não sei. É o banner aí que foi tão bem preparado, é para você observar. E eles capricharam aí quando colocaram o 7, bem redondinho, bem gordinho ali, as bolinhas do 7, tá tudo, para você não esquecer. E você sabe que se você ofertar para missões, você está possibilitando mais vidas ouvirem e receber da palavra de Deus. E o que é fantástico é que Deus vai multiplicar aquilo que você entregou e você investiu na obra dele, com certeza, porque ele é Deus fiel. Crê nisso ou não? Então faça disso o propósito. E qual é exatamente a divisa, né? O tema é: entre em... O pessoal entrou só no campo, esqueceu do Cristo pelas nações. Vamos lá. Entre em campo com Cristo pelas nações. E a divisa está: todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Meus irmãos, isso é uma visão que está sendo colocada aqui por João. Ele está tendo essa visão do que vai acontecer no final, quando todos estiverem lá diante do Senhor. Mas é algo que vai acontecer, porque está registrado na palavra. E a palavra de Deus, ela não volta atrás, ela não falha. Por isso vamos pedir que o Senhor nos dê realmente esse desejo de estarmos envolvidos mais e mais nessa campanha. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos por tudo o que tens feito e tem realizado, e ainda o que farás, ó Pai, através de vidas, de homens e mulheres, de servos teus, servas tuas que estão no campo missionário, muitas vezes estão ali com privações, com lutas, enfrentando tantas circunstâncias adversas, mas Senhor, são homens e mulheres que obedeceram o teu chamado, e estão prontos para obedecer e cumprir a tua ordem. Pai, nós queremos agora pedir que tu dê a nós o despertamento, a consciência, que nós como igreja estejamos cientes do nosso dever, do sustento desses teus servos, com oração, que a oração é o principal, é aquilo que vai realmente sustentá-los ali por causa das forças do inimigo, por causa das obras dos corações endurecidos. Por isso, Senhor, coloque em nós esse desejo mais e mais como igreja, de olharmos para essa necessidade dos povos que estão sem Jesus. E também, meu Pai, que nós também nos despertemos no contribuir, que nós não venhamos reter, mas dar de todo o coração, voluntariamente, para que as vidas sejam alcançadas e os teus servos, ó Pai, tenham o privilégio de serem abençoados também, sustentados financeiramente. Desperta e aviva o teu povo. Nós clamamos e pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando lemos e vemos registros como esse, daquilo que vai suceder, esses registros escatológicos, esses registros que diz respeito àquilo que vai suceder, nós temos às vezes a tendência de ficar um pouco assim, mas essas coisas estão tão longe de acontecer. Não podemos imaginar que estão tão longe, não, porque nós estamos vendo cada vez mais a situação
complicando em relação ao mundo. Mas o que nós precisamos pensar não é sobre a circunstância, as dificuldades ou os problemas que esse mundo atravessa, mas temos que pensar como igreja do Senhor Jesus. Nós temos que ter a consciência que foi colocada uma proposta para a igreja, e essa proposta é oriunda do próprio Senhor da igreja. E essa proposta visa o quê? Buscar as vidas que andam aí, que estão iludidas pelas atrações deste mundo. Muitas atrações, muitas chamadas das obras contrárias, muito convite para praticar aquilo que é contrário à vontade de Deus, para fazer aquilo que mais diz respeito aos deleites das próprias vidas, dos prazeres momentâneos, do que aquilo que é para agradar a Deus. E quando alguns têm alguma consciência, partem para o campo religioso, para uma prática superficial de religiosidade, de ritualismo, mas não há profundidade, não há convicção, não há vida nisso. Então a palavra de Deus nos alerta que, como igreja, foi dada uma proposta para a igreja, e a proposta vem do Senhor da igreja. E qual é a proposta que Ele dá, e qual é? Nem pensamos em proposta, mas a ordem: que nós devemos ir e pregar o Evangelho, que nós temos que ir e anunciar a mensagem transformadora, a mensagem que muda, porque as vidas estão totalmente iludidas, estão dominadas por tantas coisas erradas. Nós estamos na iminência aí de um evento muito grande que vai acontecer no nosso país. O Brasil é sede da Copa do Mundo, e esse grande evento aí, na verdade, nós podemos ver como igreja como uma grande oportunidade. Esse torneio de futebol que vai acontecer, para muitos, é apenas um meio de diversão, ou até mesmo, para alguns, é até um tipo de oráculo, tem a ver com alguma coisa sagrada para eles, né? Então eles fazem disso um negócio que entrega a vida. E por causa do futebol tem gente matando por aí, tem gente que arrebentando as coisas, isso por causa dessas paixões que diz respeito às coisas terrenas. Agora, nós estamos vendo, quando fala sobre a questão do sagrado aí, existe algumas coisas que nós ouvimos e que realmente nos leva a pensar. Já ouviu falar sobre os deuses do futebol? Recentemente teve aí um técnico brasileiro que estava apelando aos deuses do futebol, pedindo justiça, porque o time dele foi eliminado. Não precisa falar do time nem nada, mas foi eliminado do torneio. Mas ele estava lá apelando aos deuses do futebol, porque ele se sentiu injustiçado por causa de alguma coisa que aconteceu lá. Esses deuses do futebol não vão resolver nada, não. Então, essas coisas são a paixão que está no coração do povo. Então, a igreja de Cristo, esse evento para a igreja é uma rica oportunidade que ela tem de proclamar, de anunciar e de falar do Evangelho da graça de Cristo. Então isso é uma grande oportunidade, sim. Então, ao final, logicamente, de tudo isso que vai acontecer, vai ter só um que vai ser vencedor, a gente sabe disso. Ainda assim, essa delegação vencedora, com o tempo vai passar todo esse êxtase de vitória, vai cair talvez lá no comum, e o povo vai sair desse clima esportivo, vai voltar para os seus prazeres, vai voltar lá para as suas crises, vai voltar lá para as suas dívidas, vai voltar para os seus vícios, e talvez essas circunstâncias vão ser acentuadas cada vez mais por causa de que lá seu time não venceu, alguma coisa assim. Então não resta outra coisa a não ser se entregar para as coisas da vida e fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Mas, meus irmãos, Deus tem propósito. Nós temos visto que o mundo cristão, algum tempo atrás, havia muito essa questão muito separado. O mundo cristão muito alienado das coisas que acontecem, desses eventos lá fora. E agora nós estamos entendendo, e essa é a proposta da Junta de Missões Mundiais, aproveitar esses eventos, essas circunstâncias. E isso é algo sábio, isso é uma sabedoria que nós temos, porque é aí que a igreja tem que estar. É lá que a igreja tem que fazer o nome do Senhor Jesus conhecido, porque as pessoas estão buscando essas coisas para terem um prazer momentâneo, mas nós temos que apresentar a eles aquele que dá prazer eterno, que é Jesus, que é Cristo, aquele que realmente supre, satisfaz tudo em nossa vida. Portanto, é plano de Deus.
a busca por esse título aí de campeão, isso não vai mudar a situação do povo, vai tornar ninguém mais rico, não vai nem melhorar esse povo moralmente. Por isso que é importante mostrar-lhes a verdadeira razão. Por isso é preciso fazer convergir nele todas as coisas, é o que diz a palavra. Efésios 1:10, Paulo escreve e ele diz: porque o plano de Deus é fazer convergir nele todas as coisas, ainda que as circunstâncias sejam complicadas no viver, as pessoas têm que voltar ou têm que reconhecer que há um Deus que age, que opera, e que por mais complicado que seja a sua vida, Deus tem o poder de mudar essa situação. Nós cremos nisso como povo de Deus. Cremos nisso porque a palavra registra. Cremos nisso porque temos tido a experiência de colocar diante do Senhor nossas circunstâncias, nossas carências, e Ele tem nos atendido conforme o seu poder e a sua palavra. Temos visto isso na vida de outras pessoas. Por isso o propósito de Deus é que o homem, a humanidade, as nações voltem para Ele, cheguem para Ele, porque só Ele pode suprir e pode atender às necessidades. Para quê? Para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então essa deve ser a proposta que nós devemos obedecer, cumprir e fazer acontecer. A Bíblia, ela está olhando para o futuro, para um dia que Deus reinará na terra, cercado somente pelos que têm prazer de adorá-lo. Por isso é urgente anunciar às pessoas, anunciar aos povos a palavra do Senhor. É dever da igreja apresentar ao mundo a razão para esse mundo adorar. É dever da igreja tornar Cristo mais e mais conhecido. É dever da igreja viver a vida de Cristo. É dever da igreja estar na obediência a Cristo, para que outros olhando para nós desejem também viver Cristo. Porque não é apenas o proclamar, é importante o anunciar, mas é o viver, é o ser. Não é apenas ter uma religião ou ter uma denominação ou fazer parte de um grupo, mas é viver, é ser como Cristo foi. 1 João declara lá: se alguém está em Cristo, também deve andar como Cristo andou. Deve viver, comportar-se, agir como Jesus o fez. E isso implica em nos afastarmos de nossas vontades, nossos desejos, dos nossos planos, nossos alvos, das nossas atitudes mesquinhas, para viver para o Senhor. É dever da igreja do Senhor Jesus apresentar ao mundo as razões pelas quais o povo deve adorar a Deus Todo-Poderoso. E isso nós vamos fazer com a nossa vida. Esse texto de Apocalipse 15, ele apresenta um cântico, porque na visão, João está vendo o cântico que era o cântico de Moisés. E eles cantavam nesta visão, e era o cântico de libertação, era o cântico que declarava as grandes e admiráveis coisas que o Senhor já tinha feito, estava fazendo. Por isso, esse texto nos apresenta as reais razões por que adorar o Senhor. E é interessante nós destacarmos as reais razões, porque hoje busca-se adorar a Deus por muitas razões. Infelizmente, a boa parte dessas razões tem sido no campo do material, do que eu recebi, do que eu alcancei, do que eu consegui, do que eu prosperei. Mas não é isso que a Bíblia está em primeiro plano apresentando. Claro, eu vou adorá-lo pelo sustento, por aquilo que ele tem feito, por guardar, proteger, suprir a mim, ao meu viver. Mas esse cântico está declarando coisas maravilhosas que Deus fez, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é tremendo, Ele opera além daquilo que nós podemos pensar, até imaginar, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Então, adorá-lo, sim. Por quais razões? Adorá-lo, sim, apenas porque eu consegui paz no momento de luta, eu consegui sair de uma dívida. Claro, adoro-o por causa disso, mas ficaria muito pequeno isso, não? Ficaria uma adoração muito restrita a uma circunstância pessoal, apenas uma circunstância que é corriqueira. Mas nós temos que entender que o Senhor quer
a palavra de Deus quer que nós o adoremos? Primeiramente, o texto vai nos dizer que nós devemos adorá-lo pelos seus poderosos feitos. Está aqui no versículo 3, está com a Bíblia aí? E eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Razão para adorá-lo, seus poderosos feitos. O próprio Deus é o alvo da nossa adoração. E quando Moisés questiona lá e fala: quando me perguntarem quem me enviou, aí ele diz: o eu sou te enviou. Diga lá para Faraó. Aquele que é, eu sou, Deus é. Deus não teve lá o início, não terá um fim, Ele é eterno, Ele é de eternidade a eternidade. Então isso mostra que nós adoramos um Deus que não é feito por mão de homens, não é fruto de uma idolatria exacerbada de um grupo, de um povo, mas é o Deus que por causa dele nós vivemos, existimos, e para ele nós vivemos e existimos. É o Deus que nos sustenta, que nos criou e dá todas as condições para nós termos uma vida, e vida de abundância, de alegria e de vitória. Independente de termos, independente de conseguirmos algumas coisas. Essa vitória já está garantida para você, porque a vitória diz respeito não àquilo que eu sou, humanamente falando, fisicamente, mas diz respeito àquilo que diz é da minha alma, porque eu agora sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, e a minha vida tem destino, e a minha vida está garantida com Cristo Jesus, e viverá eternamente com Ele. Isso é vitória. O que eu tenho, o que eu vou ter, se eu vou ter, vou perder, vou ganhar, isso não se baseia a vida de vitória em coisas momentâneas, em coisas falíveis. Baseia-se naquilo que é para a eternidade. Logicamente, quando fala dos poderosos feitos do Senhor, nós vamos sempre olhar para aquele grande feito do Senhor no passado. Só destaquei esse aqui, mas quantos outros feitos poderosos? E a gente poderia pensar: o maior feito do Senhor foi Ele mandar a salvação em Cristo Jesus. Amém? Mas quando a gente fala em poderosos feitos, nós temos que ver algumas coisas sobrenaturais que aconteceram. O povo de Deus muitas vezes se queixando lá no Egito, lamúrias, e precisando de um libertador. E o povo estava debaixo de um espírito de escravidão. Era complicado, era difícil. O povo está escravizado. Quem escraviza o povo não é apenas Faraó, mas também a própria mente mesquinha desse povo, que achava melhor viver como um boi, como um cavalo lá no Egito, porque tinha comida, do que estar como livre pelo Senhor para adorá-lo numa terra. Esse povo tinha essa visão. Ele estava olhando para trás quando o Senhor falou para eles seguirem e adiante. Esse povo questiona Moisés em muitos momentos, e Moisés vai diante do Senhor, e o Senhor responde para ele: Moisés, fala para esse povo marchar, fala para esse povo ir. É o que o Senhor tem colocado diante de nós, e nós estamos aí parados, nós estamos estancados dentro da nossa frágil existência. Nós estamos emperrados por causa de circunstâncias que são simples aos olhos de Deus, e que nós fazemos dela um grande problema e acaba interferindo nesse processo de poder adorar o Senhor. Deixa-se de louvar o Senhor porque está pensando em coisas que eu me compliquei, que eu atrapalhei, em relacionamentos que eu deveria cuidar, trabalhar, eu deixei a coisa caminhar de maneira errada. Deixa-se de adorar o Senhor dentro do lar, porque está lá num relacionamento difícil com esposa, com filhos, com parentes. Deixa-se de adorar o Senhor, igual o povo do Egito. E o Senhor preparando para eles lá uma terra que eles iam entrar, adorar. E sabe qual é o termo que o Senhor fala? Esse povo vai entrar naquela terra e vai fazer festa para mim. Mas o povo estava querendo comer cebola no Egito, só estava bom demais. E Deus falou: vocês vão para lá fazer festa para mim. Irmão, sabe o que é adorar o Senhor? É fazer festa, é glorificar o Senhor. Não é fazer a coisa por pressão, não é fazer de qualquer jeito, é fazer de coração. Então, Faraó e todo o Egito era um grande problema esses pseudos poderosos que estavam dominando. Então assumiram a postura como se fossem todos todo-poderosos, na cegueira,
na altivez da sua manifestação, eles não conseguem imaginar um Deus todo-poderoso. Por isso que Faraó faz toda aquela resistência. Aliás, o próprio Deus endurece o coração dele, mas ele acha que não há nenhum Deus que poderia peitá-lo e poderia colocá-lo numa situação difícil. Por isso ele levanta contra o povo de Deus. E Deus vê o povo ali em escravidão. Ainda Deus permite e tolera toda aquela ação desumana, porque 400 e poucos anos o povo ficou ali naquela situação, o povo de Deus. E Deus vai suportando isso, porque Ele quer mostrar a sua bondade a Faraó. É complicado a gente entender isso, né? Por que Deus já não destruiu logo o Egito e tirou o povo? Porque Ele está usando de misericórdia com o próprio Faraó, para que ele reconheça que há um Deus todo-poderoso. Mas o cara era de coração difícil, nem assim. Tem pessoas que também são assim. O Senhor não tem prazer em que nenhuma da sua criação se perca, não é isso que diz a palavra? Deus não tem prazer. Deus quer que todos venham ao arrependimento, que todos reconheçam que Ele é o Senhor. Os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar. As águas lhe eram quais muros à sua direita e esquerda, diz lá um comentarista. As águas que eram uma ameaça para os ímpios, porque as águas lá ameaçavam os demais, mas são muros de segurança para aqueles que seguem o caminho de Deus. O que Deus tem preparado para você são bênçãos, sabe? E a gente não para pensar que mesmo dentro da nossa existência, com todas as dificuldades que nós temos, haja um Deus que possa interferir e possa mudar isso. Porque nós estamos vivendo muito dentro da nossa realidade, retrocedendo quando deveríamos avançar naquilo que o Senhor colocou diante de nós. Assim, estas águas que se levantam e formam uma parede de proteção para o povo é Cristo. Paulo vai falar que a mensagem do Senhor é como um aroma, né, para aqueles que creem. Mas ela é morte, cheiro de morte para os que rejeitam. Então veja, essas águas que são tidas como perigosas, dentro do mar, as águas se levantam e protegem o povo passando. Então isso vem aquele frescor da proteção do Senhor sobre o povo dele. É isso que Deus faz comigo, com você, nas lutas da vida. Ele levanta as paredes de proteção e sentimos o frescor e o agir de Deus. Você crê Deus que faz isso na sua vida ou não? Ele está fazendo isso no seu viver. Às vezes a gente nem percebe. Nós estamos que nem um povo lá no Egito. Ah, tive sorte. Que sorte? Não é nada de sorte, isso é Deus agindo, meu amado. Por isso, falhamos na adoração por não atribuirmos a Deus esses momentos de livramento. Falhamos na adoração porque não reconhecemos que é Ele que está agindo. E atribuímos às vezes a nós mesmos um lapso de sabedoria, de esperteza, quando saímos daquela encrenca que nós mesmos criamos. É o Senhor quem está agindo e operando e cuidando de maneira tremenda de cada um de nós. Por isso, o Senhor quer que nós tenhamos o entendimento. Segunda razão que esse texto nos apresenta está no versículo 3 ainda, porque vai falar o quê? Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Esta segunda razão. Por que temos que adorá-lo? Por que devemos levar as pessoas a adorá-lo? Porque são justos e verdadeiros os caminhos do Senhor. Não é um caminho de dúvida. Não é um caminho que as pessoas vão ficar, será que isso vai dar certo? Não, são justos e verdadeiros. É real, não tem nada de falcatrua. Como muitas religiões falsas se apresentam na vida das pessoas e depois apenas lamentações, reclamação, e pessoas ficam aí iludidas. Ah, segui lá uma religião e olha o que deu, porque não estava no caminho que é justo e verdadeiro, que é o caminho de Deus. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Ele é escudo, e nós sabemos que Ele protege. Lá no Salmo 18:30 está registrado isso. Ele é escudo, Ele
guarda, Ele protege. A verdade de Deus é exatamente um dos seus atributos. As suas qualidades manifestam na Bíblia, lá em Deuteronômio 32:4. Se você puder, abra comigo, só para que nós certifiquemos daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Estamos acostumados a falar nos atributos de Deus: onipotência, onisciência, né? Imutabilidade, mas esse é também uma característica. Deuteronômio 32:4, essa também é uma característica desse Deus tremendo que nós servimos e adoramos. Por isso que você tem motivos para adorá-lo. Diz o texto: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e nele não há pecado. Ele é justo e reto. Está sendo enfatizado ao povo. Isso é outro cântico de Moisés, lembrando ao povo: devem adorá-lo, adore-o em todo o tempo, porque ele é justo, o caminho dele é perfeito. Por isso, você não pode deixar passar a oportunidade de adorar, de exaltar o Senhor na sua breve existência, porque nós muitas vezes estamos capengando na nossa vida cristã. Estamos vivendo assim, o gasto. Somos o cristão que vai na igreja no domingo e meio da semana, se der tempinho, a gente vai lá dar uma lida na Bíblia, né? Se der um tempinho, a gente ora. Se der, a gente vai deixando sempre para depois aquilo que devia ser a primazia em nossa vida. Porque a Bíblia declara: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o que mais? A justiça dele, que é perfeita. Busque a justiça dele. Sabe, a verdade de Deus é descrita como grande lá no Salmo 57. É grande. Ela é suficiente para alcançar a você na maior injustiça que você esteja passando, para atingir a sua família, atingir os seus, na maior circunstância adversa que você esteja passando, porque a justiça dele é grande, é para todos, é para alcançar o que está sofrendo, o que está vivendo dentro de limitações por conta de situações difíceis. A palavra de Deus diz que a justiça, a verdade de Deus é abundante. Lá em Êxodo 34, versículo 6, diz o registro da palavra do Senhor: porque as grandes coisas que o Senhor fez naquele tempo ao seu povo, continua fazendo hoje aqueles que andam e vivem para Ele, para a glória dEle. Diz o texto de Êxodo 34, 6, tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e cheio de bondade e de fidelidade. Cheio de bondade, cheio de fidelidade. Então, a verdade de Deus é abundante. Ela alcança, ela atinge. Numa sociedade que tem a mentira por doutrina, nós estamos verificando exatamente as coisas erradas acontecendo. A sociedade vive cada vez mais afundada na sua vontade, e quando você vive a verdade e procura viver esse relacionamento sincero com Deus, acaba se tornando ofensivo para os outros lá fora, porque você quer buscar andar na justiça, fazer o que é reto, então as pessoas ficam ofendidas com você, porque elas estão no erro e você não concorda. Porque se eu vivo na presença de Deus na luz, vou ter comunhão com trevas? Vou concordar com o erro? Então acaba sendo ofensivo, acaba sendo uma afronta. Aqueles que desejam viver a verdade de Deus são discriminados e marginalizados na atual conjuntura que nós vivemos. Ah, você está querendo ser melhor do que eu, não é assim que as pessoas falam? Porque eles estão querendo que a gente concorde com os erros deles, com a permissividade na vida deles, e não é assim. Sabe, irmãos, quando a gente pensa nesse tema, entrar em campo com Cristo exige postura de vida verdadeira. O condicionamento qual é? Santidade. Quando nós procuramos viver a vida cristã, nós não podemos sair deste alvo, que é a santidade. Santidade tem a ver com separação.
Santidade tem a ver com consagração. Santidade tem a ver com sair, fugir das coisas que não agradam a Deus e viver para aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Então nós devemos pleitear a verdade em oração, orar pela manifestação da verdade do Senhor em nossa vida, tornar a verdade do Senhor conhecida aos outros, porque ela é negada por Satanás. Lá em Gênesis 3:5, aquele episódio da queda do homem, nós encontramos ali Satanás usando da sua artimanha, usando da sua eficácia enganadora, e ele usa da palavra, usando a serpente. Diz Gênesis 3, 4, 5, disse a serpente à mulher, com certeza não morrereis. Verso 5, na verdade Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Qual é o alvo do diabo, do nosso adversário? Negar a palavra de Deus. Foi o Senhor quem disse para o casal: não comer. Se comer, certamente morrerá. Aí o diabo vem dizer: vocês não vão morrer. É exatamente isso. Satanás torce facilmente a palavra. O grande problema é que as pessoas acabam crendo nessas propostas do maligno, e aí estão negando a palavra de Deus e vão entrar no juízo de Deus, porque justos e verdadeiros são os seus caminhos. E daí nós vamos ver o que acontece, né? Os homens buscando fazer aquilo que lhes agrada, não que agrada a Deus. E aí Deus tem que fazer o quê? Expulsar da presença dele aqueles que ele criou e foram colocados como coroa da criação. Falava hoje a Cristolândia de manhã e dizendo que Deus criou todas as coisas. Para tudo Deus haja, lembra? Haja luz, haja isso, tal. Mas quando foi para criar o homem, ele foi lá com a própria mão e fez. Fez do barro, mas fez com as próprias mãos, para dar o valor a essa criação, coroa da criação. Mas esta criação preferiu ouvir a palavra do inimigo, preferiu ouvir a palavra torcida, a palavra adulterada, a palavra misturada, a palavra que era realmente uma afronta à verdade de Deus. E aí então não há o que fazer. No confronto de Deus, o homem pecado, não há mais o que fazer. Por isso Deus tem que expulsá-los da sua presença. Irmãos, justos e verdadeiros são os seus caminhos. O caminho justo não comporta erro. Foi assim no início e será sempre assim, porque a justiça de Deus não tem nada a ver com a justiça que nós vemos em nossa sociedade. Na verdade, é a falta da justiça que nós vemos em nossa sociedade, não é? A justiça de Deus não compactua com libertinagem, com permissividade. Muitos cristãos, estátuas dentro até das próprias igrejas, porque não estão firmes no propósito de viver somente para Deus, de tornar Deus exclusivo, de fazê-lo exclusivo, porque ele pede isso no início: não terás outros deuses diante de mim. A ordem que Jesus dá a Satanás em Mateus 4, quando Satanás por 3 vezes tenta levá-lo e jogá-lo dentro da tentação, Jesus fala: vai-te, Satanás. Por quê? Só teu Deus adorarás e a Ele servirá. Ele é exclusivo para mim e para você, e nós devemos adorá-lo de todo o coração, em todo o momento, em todas as circunstâncias. Cantamos aqui hinos que falam exatamente desse comprometimento de viver, de adorar, de engrandecer o nome dele. Foi isso que aconteceu com Sodoma e Gomorra. O Senhor mandou tirar lá porque ele ia destruir, porque o pecado chegou lá diante do Senhor e Deus viu aquilo. Terceira razão que esse texto nos apresenta, meus irmãos, está aqui: atos de justiça manifesto. Quando nós cantamos esse neto a respeito desse texto, a gente gosta muito de cantar e fala: pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Deus, com seus atos de justiça, é isso que ele faz. Deus só trabalha para fazer a justiça dele mesmo,
cumprida. Atos de justiça manifestam, Romanos 5,18, se você abre, você vai ver, um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Estou lendo a parte B desse versículo, que diz mesmo, repetindo, um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Que ato foi esse de justiça divina, que resultou em trazer vida a todos os homens? Foi Deus fazendo justiça com o seu próprio filho, o entregando, o abandonando para uma morte cruel, morte de cruz. O resultado disso, sabe o que é? Nações virão à presença do Senhor e o adorarão. Nós vamos ver isso. Vamos ver, não vamos? Demorou, hein? Nós vamos ver isso. Nós vamos contemplar isso. Porque eu estou entendendo que você está aqui, é um adorador do Senhor, já tem a sua vida escrita no livro da vida, sua alma está garantida, então isso é para mim e para você. Vamos ver as nações vindo, inclusive nós estaremos lá, porque está registrado, tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E é isso que vai acontecer aquele grande dia. Nós vamos contemplar, mas por causa do quê? Do ato de justiça divino. Deus permitiu seu filho morrer naquela cruz, cruel cruz. O Senhor Jesus se ofereceu voluntariamente para satisfazer a justiça de Deus. Deus criou o homem e o pecado separou do homem. A justiça de Deus tem que ser satisfeita porque Ele é santo, Ele é justo. E não pode ser sangue de animais, porque no Velho Testamento os sangues de animais eram usados para que o pecado do povo fosse tirado. Mas agora, enviando Jesus, somente o sangue do justo, daquele cordeiro imaculado, é que pode realmente purificar o coração dos homens. Um só ato de justiça, resultando na justificação, trazendo vida a todos os homens. É isso que o povo precisa conhecer, saber. Esta é a mensagem que a igreja deve anunciar incansavelmente, ininterruptamente, para que assim o povo ouça, mesmo que eles tenham ouvido várias vezes, vão ouvir mais ainda, porque eles precisam saber que há vida e vida abundante. Eles precisam saber que o alvo da adoração deles é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Compete a quem tornar isso conhecido deles? A igreja. Por isso, seja em Itaquá, seja nos bairros de Itaquá, seja onde nós temos os nossos projetos, seja também lá nos outros continentes, porque nós estamos possibilitando isso com a nossa oferta, que nós vamos atingir o nosso alvo de 7.000, amém? Mas nós vamos passar 7.000, amém? Amém, então contribua, amém. Nós temos que observar que há possibilidades de vidas que nós nem sabemos que onde estão, conheçam a palavra do Senhor. Nos países que ainda são proibidos de pregar o evangelho, na China, Coreia do Norte, em outros países que a ação dos muçulmanos tem perseguido e matado crentes, cristãos, o evangelho continua entrando lá, isso não vai parar, porque cristão sendo morto, o céu ganha, mas pessoas morrendo sem Jesus não. Então nós temos que pagar o preço, sim. E então nós queremos que esta seja a realidade ao final de tudo. Que todo povo, língua e nação chegue para Deus. Porque é isso que o Senhor quer fazer. Esta é a obra que a igreja recebeu do Senhor Jesus. Fazer conhecido o nome do Senhor Jesus. Para que o povo adore ao Deus Todo-Poderoso, Deus verdadeiro. Satanás sempre trabalha tentando roubar a adoração que é para Deus, para Ele. E Ele vai fazer isso de todas as formas possíveis. Mas nós temos como mudar essa circunstância. Sabe como? Não é apenas fazendo concentrações ou invadindo os bairros com os impactos, não. É cada cristão na sua vivência, cada cristão no seu dia a dia, cada um de nós no seu dia a dia, manifestarmos esta glória de Deus, esse poder de Deus em nossa vida. Com o nosso ver, nosso agir, com o nosso falar, com o nosso ser, com a nossa atitude comprometida, totalmente envolvidos na palavra do Senhor. E aí pessoas vão olhar para nós e vão querer adorar o Deus que nós adoramos. Porque o Senhor Deus espera do seu povo uma postura.
E essa postura deve ser uma postura de comprometimento. Para isso estamos aqui, para isso fomos chamados. Não deixe passar a sua vida sem ser esse instrumento, sem ser essa pessoa que vai fazer a diferença. Justifique a sua vida cristã, falando, vivendo Cristo Jesus. Aqueles que ainda estão vivendo nas trevas e sem paz e sem alegria. Fique em pé um momento, eu quero orar com você, para que seja uma realidade a palavra de Deus na sua vida, na nossa vida. Vamos pedir que o Senhor manifeste o seu poder em cada coração, em cada vida. Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos na tua presença. Nós te exaltamos, Senhor, porque sabemos que a nossa vida tem significado, porque agora Cristo Jesus, agindo no nosso viver, torna possível, ó Pai, a nossa vida diante do Senhor. Chegamos à tua presença porque o véu foi rasgado de alto a baixo, porque o sangue de Jesus vertido na cruz foi então, ó Pai, que possibilitou cada homem, cada mulher, cada pessoa chegar à sua presença, manifestar o seu poder. Por isso, Senhor, faz com que cada um de nós entendamos o teu compromisso, a palavra que nos é ordenada, para que assim vivamos para a glória do teu nome. Pai, se alguém que está na tua casa hoje e que ainda não entendeu e ainda não recebeu o Senhor Jesus, que possa hoje reconhecer Jesus como Senhor, para viver somente para glorificar e adorar o seu nome, meu Deus. Obrigado, ó Pai, pela tua paz, obrigado pelo teu amor, e faz com que a tua palavra, Senhor, seja alcance as vidas que ainda não conhecem o teu amor, e sabemos que para isso temos que anunciá-la, proclamá-la cada dia mais, no nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Os irmãos podem sentar. Pastor Jailton tem alguns avisos, depois nós vamos cantar juntos com a igreja para o encerro do nosso culto. Graça e paz, boa noite. Depois na palavra dessa só nos resta levantar e adorar o Senhor, né? Exaltar o nome dele. Só gostaria de lembrar das nossas atividades da semana. Terça-feira temos culto em Terra Prometida. Se você puder estar conosco, é sempre bom quando nós levamos um grupo maior, porque enche o salão, faz volume, né? Chama atenção, e é melhor para louvar a Deus. Louvar a Deus com 200 é melhor do que com 20. Então nós contamos com a sua presença lá, e os irmãos de Terra Prometida também contam com a nossa presença lá. Sairemos daqui do templo às 7h20 da noite. Você está convidado para ir conosco. Na quarta-feira temos culto aqui no templo às 8 da noite, estudo da palavra de Deus, um culto de bênção, de edificação e fortalecimento para as nossas vidas. Na sexta temos a vigília lá na Cristolândia, e o Tiago já falou para os homens, né? E é assim mesmo, a gente sai de lá meia-noite, mas sai novinho em folha, né? Sai restaurado, renovado pelo poder de Deus. Na quinta temos culto lá no Pequeno Coração, também contamos com o apoio da igreja, com a participação dos irmãos. Saímos daqui do templo às 6:50 da noite e nos deslocamos para lá. Participe conosco, seja uma bênção. Participe da escola bíblica dominical. Aliás, pastor, se eu tivesse feito o esboço da escola bíblica, tivesse na minha Bíblia, eu ia achar que o pastor tinha copiado. A continuação da pregação do estudo de hoje pela manhã. Então isso mostra que Deus está exigindo, cobrando de nós mais adoração, uma vida mais próxima dele, com uma visão mais ampla acerca de quem ele é. Nós não podemos limitar a nossa vida a momentos apenas de religiosidade, a uma prática rotineira de religiosidade, mas em momentos de adoração intensa e de uma relação profunda com ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Então venha para a escola bíblica também domingo às 8h30 da manhã. Esse é o horário da escola bíblica, não confunda. Você que está conosco, geralmente nas igrejas a IBD às 9 da manhã, a nossa é às 8h30, termina às 10h15, quando o professor não atrasa a lição. Oi, eu pedi para falar um pouquinho porque eu não resisto. Durante o culto e um pouco antes está funcionando já a salinha de oração, para nós estarmos orando por missões. Não é só contribuir, não é só ir, não é só mobilizar, nós precisamos orar. E lá tem os cartões que vocês podem, quem não pegou no primeiro culto, os cartões com o nome dos missionários, para que a gente possa estar orando. Mas algo que eu queria ressaltar agora, está lá embaixo, 2 responsáveis, na salinha de oração vai ter futebol de mesa. E aí vai ter a partida de todos entrando em campo. Então nós precisamos entrar em campo literalmente. Então nós vamos fazer, quem quiser participar, só descer na salinha de oração. Vai ter 4 rodadas de jogos agora para entrar em campo com Cristo. Amém? Quero ver quem vai participar.
O Alexandre e o Wesley estão lá na coordenação para que vocês possam todos poder jogar. As mulheres que não são muito chegadas no futebol podem torcer, né? Ou aquelas que querem aprender, porque eu estava combinando com a Iracema lá para ver se a gente treinava bastante, que quem perdesse pra gente ia ter que dar R$10 para missões. Eu estou treinando, eu vou chegar lá. Vou jogar futebol de mesa. Não é futebol de botão, é futebol de mesa. Está lá preparadinho o campo para nós estarmos jogando e entrando com Cristo pelas nações no campo, amém? Gostaria de falar o seguinte, a maioria de vocês talvez já esteja sabendo, mas está no ar o nosso site, tá? Até o endereço está ali embaixo do alvo, portalcomub.com.br. Você pode acessar, todas as pregações de quarta, de domingo à noite estão lá, até as pregações do pastor Alberto lá na Cristolândia, né? Pastor moderno é outra coisa, ele tem um dispositivo, microfone de cabeça, conecta lá no computador e a pregação vai parar no site da igreja depois. Eu não cheguei nesse nível ainda, mas um dia eu chego lá. Mas acesse portalcomub.com.br. Ó, voz de locutor, fazendo propaganda, né? Eu estou atualizando o blog lá, então no blog tem tudo que está acontecendo na Comub. Nós tivemos nas escolas essa semana, eu, o pastor Alberto e a Sema. Está tudo lá no blog já. O Congresso de Mulheres vai para o blog hoje à noite, que não deu tempo ainda. Mas estejam acessando. Todas as mensagens dos pastores estão lá para a gente ouvir. Amanhã, que o pastor Alberto pregou aqui hoje, vocês já podem acessar. O Tiago é rapidinho. Até às 10 da manhã ele atualiza. A da Cristolândia vai dar às 2. Às 2 amanhã, vocês já podem acessar, que vai estar lá no site. Puxa vida, pastor, dei 2 horas para ele. E aí, vamos louvar? Cristolândia, vem cá. Giovanni. É nóis. Solta o pé. Qualquer. Graças e paz, irmãos. Amém? É um privilégio poder estar aqui adorando o Senhor. Estar com os irmãos da Cristolândia aqui. Vamos estar fazendo um louvor que nós fazemos muito lá. Acho que fala com todos nós, né? Porque todos nós, em geral, os irmãos em Cristo Jesus, somos falhos, pecadores, errantes, mas mesmo assim Deus nos ama, né? Deus nos dá a oportunidade de adorar, de louvar o nome dEle, que nem hoje foi pregado, pregação abençoada, falou muito comigo. Deus tem falado muito conosco, né? Então, irmãos, queria pedir para os irmãos que se coloquem de pé. Vamos adorar ao Senhor. Vamos engrandecer o nome dEle. Porque mesmo com nossos defeitos, nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, Ele nunca nos deixa de amar. Ele não nos deixa desamparados. Que quando nós estávamos nos charcos de lodo, de lama, Ele nos estendeu a mão e nos levantou. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama tanto. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de nós? Deus nos ama tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. E teu amor é
tão grande, incondicional. Ama tanto, de braços abertos pra mim. Oh, Deus nos ama tanto. Mesmo sendo assim, mesmo sendo assim, Deus me ama tanto. Oh, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama tanto. Se estou fraco, se eu estou caindo, Ele não deixa de me amar. Sem teu amor, sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria? O que seria de mim, Senhor? Deus nos ama tanto que entregou seu Filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e teu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Igreja, declara, Senhor, Deus me ama tanto, é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos, de braços pra mim. Deus me ama e teu amor tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Uma semana de bênção e de paz para a sua vida, amém? Pai, que o teu amor e graça, que o grande poder do Senhor Jesus, a consolação e o poder do Espírito Santo seja com todo o teu povo, agora e sempre. Amém. Dá um abração no seu irmão aí.